Eu recebi uma mensagem ontem à noite deliciosa de uma aluna minha que colocou assim, ó: professora Maílza, boa noite. Preciso compartilhar essa conquista com você. Hoje tive a assembleia de prestação de contas do condomínio e segui exatamente tudo o que aprendi com você. Apresentei com clareza, baseei cada ponto em dados reais. Destaquei todas as melhorias, valorizei a equipe e mantive uma postura totalmente profissional, sem ataques. O resultado foi incrível. Minhas contas foram aprovadas, fui reeleita por unanimidade e ainda conseguimos aprovar o aumento da taxa. Até quem costumava se posicionar contra reconheceu a transparência da gestão. Muito obrigado por tudo que você me ensinou. Hoje eu vivi na prática o poder de uma gestão bem conduzida. Ai, que alegria! Ai, como isso me alegra a alma. Gente, olha que delícia! Olha que delícia a gente já começar amanhã com um depoimento desse. Sabe? Tudo que eu aprendi, todas as dores, né, Kátia, que eu vivi como síndica, me ensinaram a ser alguém melhor. Me transformaram em alguém que era capaz não apenas de fazer, mas de ensinar, né? Então hoje eu tô aqui para poder passar para você tudo isso que eu aprendi. E é gostoso demais. E você, como síndica, você também tem esse poder dentro do condomínio. É muito gostoso quando você fala com um funcionário: bom dia, tudo bem com você? Nossa, tinha uma coisa que eu adorava fazer. Eu sempre falo para os meus alunos, de vez em quando, sabe? Passar numa padaria, comprar um pão de queijo quentinho, um pãozinho quentinho, e sentar com os funcionários, chegar bem cedinho no condomínio, na troca de plantão ali, 6 e pouco, 7 horas da manhã, e fazer a troca com eles, tomar um café da manhã com eles, um cafezinho pretinho, sabe? Com pãozinho de queijo, com pão quentinho com manteiga, e poder dizer: bom dia, você tá bem? Você tá feliz com o seu trabalho? Tem alguma coisa que você quer compartilhar comigo? Gente, isso é ver. Isso é enxergar o outro, isso é dizer: ou você é uma equipe, mas você também é José. Você é equipe, mas você também é Maria. Eu reconheço você como Maria, eu vejo você. Tem alguma coisa que você quer falar para mim? Você tá bem, né? Gente, é tão gostoso fazer esse tipo de coisa. Ah, isso é bom demais. Um morador, sabe, quando você fala: bom dia, senhor José, tudo bom com o senhor? Como é que foi sua noite? O senhor tá bem? Gente, só um bom dia desse já transforma a manhã de uma pessoa. Sabe quando você tem um condômino que tá de aniversário, principalmente aqueles que são mais sozinhos, sabe? Aquele senhor que vive sozinho, aquela senhora que vive sozinha, você dá os parabéns no dia. Bom dia, dona fulana, eu tô só te interfonando ou só te ligando para dizer feliz aniversário. Eu vi aqui nos nossos cadastros que hoje é o aniversário da senhora e eu tô ligando para dizer que Deus abençoe o seu dia, que a senhora tenha um dia incrível, que eu torço para que a senhora esteja bem e feliz. Gente, uma mensagem simples, às vezes é o único feliz aniversário que aquela pessoa vai receber na vida. Nossa, é tão gostoso. Um funcionário chega, reconhece, fala: feliz aniversário, fulano. Canta os parabéns ali, ó, com a coquinha, com um cafezinho preto. Gente, coisa simples. Coisa simples. Não precisa nem de dinheiro do condomínio para fazer isso. Ah, e essas coisas, isso traz um quentinho no coração, sabe? No aniversário divulgamos a data e até um bolo é oferecido. Faz toda a diferença. Ai, que delícia, Verônica. Você está falando dos funcionários, né?
É gostoso demais. Dá, inclusive, para você fazer uma premiação com eles. Coloca durante o mês, sabe aquele negócio que o McDonald's faz de funcionário do mês? Eu adorava fazer isso dentro do condomínio. Destacar o funcionário do mês. E quem é que escolhe? É você? Não, são os condôminos. Os próprios condôminos, você pode colocar o funcionário do mês para os condôminos poderem escolher. E aí aquele funcionário do mês, você dá o dia de folga, o dia de aniversário. Fala, olha, o funcionário do mês vai ganhar nesse ano o dia de folga no seu aniversário. Ai, gente, é tão gostoso isso. É tão gostoso. Ou então, dois convites para o cinema, 2 ingressos para o cinema, né? Para o aniversariante do mês. Coisas bobas, uma caixa de bis, sabe? Coisas bobas, porque o que vai importar para essa pessoa não é o preço do presente que ela vai receber, mas o prêmio de ter ganhado. Poxa, eu ganhei como funcionário do mês. Funcionário do mês é aquele funcionário que faz o que tem que ser feito. É aquele funcionário que não fica reclamando do trabalho. É aquele funcionário que não fica faltando por qualquer motivo. É aquele funcionário que não fica fazendo fofoquinha do colega. É aquele funcionário que contribui, que vê algo que pode ser melhorado e fala para o seu superior, para o síndico, né? É aquele funcionário que segue as regras. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, não é verdade? Prestação de contas. Enquanto alguém chama aí para participar, vamos falar um pouquinho sobre prestação de contas. Eu abri a live lendo para vocês um agradecimento lindo que eu recebi ontem à noite de uma aluna que fez uma prestação de contas incrível no condomínio dela e que foi aprovada, né? Foi aprovada ali por unanimidade, conseguiu ser reeleita, conseguiu aprovação de aumento da taxa de condomínio. Eu sempre falo para vocês que você conseguir aprovação em assembleia depende muito de como você traz as informações, depende muito dos argumentos que você usa, né? A prestação de contas, ela é um resumo do que você fez durante todo o seu período de gestão, seja 1 ano ou 2 anos. Então, é um resumo do que você fez durante todo esse período. Não é apenas levar os balancetes. Você deve preparar algo antes. Não é apenas mostrar as receitas e as despesas gerais do condomínio. Não é apenas isso. É um resumo da gestão, das principais decisões, das principais melhorias. E muitas vezes, algumas melhorias nem dependeram de dinheiro. Às vezes foram eventos que você implantou no condomínio, às vezes coisas simples. Ontem uma aluna compartilhou lá na comunidade uma delícia. Ela compartilhou cheiro verde, sabe, temperinhos. Ela foi lá na horta do condomínio, né, os funcionários, eu não sei como é que ela faz lá no condomínio dela, mas eles tiraram vários montezinhos, né, de temperos e disponibilizaram na portaria, dizendo, olha, os moradores, a mulherada aí que quiser um temperinho gostoso aí para acrescentar no seu almoço, venha pegar na portaria, está disponível, nós tiramos da nossa horta. Ai, gente, que capricho! Olha que delícia isso, você fazer o almoço e poder pegar um cheiro verde na horta, um alecrim na horta. Olha que delícia que é, mesmo você não morando em casa, você tendo no condomínio um espaço desse. E às vezes nem precisa de muito espaço. Todo condomínio tem muro. Você coloca ali no muro, até de garrafas PET, você consegue fazer uma hortinha em garrafas PET. Gente, sai quase nada. Isso é vontade de fazer, vontade de agradar, não no sentido de buscar o agrado, mas no sentido de essência mesmo, de dizer, poxa, eu posso fazer isso aqui, por que não fazer? Então essa aluna fez uma horta lá no condomínio dela, e aí eles disponibilizam
de manhã lá o cheiro verde já na portaria, colhido, para que os moradores possam apenas pegar e levar para casa. Olha que delícia que é isso. Gostoso demais, né? Então tudo isso a gente faz um resumo disso tudo e apresenta na Assembleia, mostrando, antes não tinha isso, agora tem. Antes não tinha isso aqui, agora tem. Antes a gente tinha uma inadimplência de X%, agora está Y. A prestação de contas ela é muito gostosa. E no caso dessa aluna, ela estava preocupada porque ela estava tendo uma resistência muito grande dos moradores com relação à renovação do mandato dela, né? Se ela seria reeleita ou não. Por quê? Ela chegou nesse condomínio e ele estava o caos, meu povo. O caos. O condomínio todo destruído. Um condomínio onde o síndico estava lá, por anos, muito tempo o síndico estava lá. E não é problema o síndico ficar muito tempo no condomínio, desde que todo ano ou no final de todo o mandato ele faça a prestação de contas, ele se candidate novamente e os moradores, porque gostam dele, o reelege por mais um mandato. Não tem nada de problema nisso. Mas aí é porque os moradores querem fazer isso. Agora, quando o síndico faz algo como se fosse o dono do condomínio, entra e não sai mais, entra e não faz prestação de contas, entra e não tem comunicação clara, não mostra o que está fazendo, entra e trata o condomínio como se fosse dele, toma as decisões sozinho, sem levar para a assembleia. Meu povo, é doído demais quando você entra num condomínio que está numa situação assim. E olha, eu vou te dizer, não é exceção não, viu? Tem muito condomínio desse jeito. Esse condomínio que eu estou comentando, dessa aluna, era um condomínio de área nobre. Não era um condomíniozinho de baixa renda, não. Era um condomínio de uma área muito nobre. E uma pena o condomínio todo destruído. Até hoje, já terminou um mandato agora, ela acabou de ser reeleita por mais um. Até hoje ela ainda não conseguiu esvaziar todos os espaços que tem lá dentro, acumulado de coisa que ela não sabe nem o que é. Sabe o que ele fez? Dentro do condomínio tinha aqueles espaços de lixeira, sabe? Ele sozinho, o síndico anterior sozinho, desocupou aquilo ali, fechou as lixeiras, colocou os moradores para poder colocar o lixo lá embaixo em container e ocupou todas essas lixeiras com outras coisas. Ela falou, professora, até hoje eu não sei o que tem em todas essas lixeiras, porque todas elas estão lotadas de coisa. Ela falou que tem umas que tem um monte de livro velho, tem outras que tem material de construção, tem outra que tem material de limpeza, é um bando de coisa. Cada uma dessa tá acumulada de coisa lá dentro. Tem mobília velha, parada. Ela diz que tem de tudo lá dentro. E sabe o que é pior? Os moradores nunca aprovaram isso. E sabe o que é pior ainda? Não são os moradores que ocupam esses espaços. É a própria gestão do condomínio, que criou um espaço que não existia, ou seja, modificou, na verdade, um espaço. O espaço já existia, ele apenas mudou o que seria esse espaço, né? Antes era lixeira, virou depósito, sem levar para a assembleia, sem nada. Ocupou tudo isso, tá lá, tudo cheio de coisa. E agora, por último, bem pertinho da assembleia, ela descobriu que o telhado está comprometido, está condenado, na verdade. Ela levou 2 engenheiros e os engenheiros comprovaram que está condenado o telhado. Por quê? Sabe o que o síndico fez? Ele criou uma área de lazer lá em cima do telhado. Como assim, gente? Criou uma área de lazer, colocou um tanque, colocou uma mesinha, colocou cerâmica lá. É uma área que os condôminos nem poderiam subir. Eles nem poderiam ter acesso a esse espaço porque é perigoso. E ficava aberto, qualquer pessoa entrava e virou uma área. Sabe o que mais tinha? Varal.
de roupa. Botaram varais, aquelas linhas lá, aquelas cordas lá, varais de roupa. O povo subia e estendia a roupa lá em cima. Meu povo, como se pode fazer uma coisa dessa? E detalhe, sem nenhuma aprovação em assembleia. Simplesmente o síndico achou que aquilo ali era um espaço útil e que poderia liberar para os moradores. Não só liberar, mas a gente pode melhorar aqui, ó, fazer um cantinho aqui de aconchego, trazer um espaço para os moradores. Ele sozinho, da cabeça dele, criou um espaço lá em cima, com tanque, com varais de roupa, com tudo. E os moradores utilizando. A conta chegou. A conta chegou. E lá em cima está tão destruído, que 2 engenheiros já condenaram o lugar. Para fazer reforma tudo lá, vai dar mais de 300 mil reais. Imagina isso. Mais de 300 mil reais de prejuízo de algo que não poderia, não deveria estar assim. Não deveria ter esse custo altíssimo de correção de problemas criados pela gestão do condomínio. Isso é triste demais. E aí, ela fez toda essa transformação no condomínio, melhorou um monte de coisas e estava preocupada porque ia ter assembleia de prestação de contas e ela estava sendo crucificada no grupo. Sabe o que é pior, meu povo? Esse síndico tinha pessoas que idolatravam ele dentro do condomínio. Idolatrava, adorava ele. Isso é só a ponta do iceberg, tinha mais um monte de coisas. Tinha um monte de inadimplência, tinha lojista fazendo o que queria da sua loja. Gente, tinha tanta coisa errada nesse condomínio, tanta coisa errada. Ela passou um ano inteiro, porque ela é de um ano, ela passou um ano inteiro só sem conseguir fazer muita coisa, só corrigindo coisas erradas que tinham sido feitas há anos nesse condomínio. E o povo idolatrava a gestão anterior. O povo não, algumas pessoas que certamente eram mais beneficiadas. E aí eu falei para ela, sabe por que essas pessoas estão idolatrando esse síndico? Porque eles não sabem. Eles não sabem de 10% de tudo isso que você já sabe. E é a sua obrigação mostrar para eles a real situação, o real problema, a real dimensão de tudo que tem aqui dentro. É você que tem que fazer isso. É você que tem que descortinar, né? Que tem que descortinar isso aí, mostrar para eles a realidade, mostrar para eles o quanto já está pesando e vai pesar no bolso deles, porque eles simplesmente fecharam os olhos por anos para uma gestão que tratava o condomínio como se fosse dono, fazia tudo sozinho. E aí você está com medo de não ser reeleita, né? Por quê? Porque ela estava tendo muito ataque no grupo do WhatsApp, né? Ela aumentou a taxa do condomínio, foi um aumento bem grande para conseguir pagar as contas, porque quando ela chegou lá, ela não tinha dinheiro no caixa nem para pagar as contas fixas. De tamanho o caos que estava o condomínio. Então, quando ela chegou, que ela analisou, os nossos alunos, eles são preparados para isso, né? Chega no condomínio, ele já faz uma geral, já faz um diagnóstico, já vai buscar o que está acontecendo, como é que tinha que ser, já em cima daquilo ali já faz um plano de ação para poder trabalhar. Um ano inteiro ela não conseguiu criar nada de novo, só apagando o incêndio, só consertando merdas do síndico anterior. E aí ela teve que aumentar a taxa para poder conseguir fazer as coisas. E o povo começou a cair em cima dela.
A gente está aqui há anos, nunca teve taxa, aumento de taxa. O síndico fazia tudo sozinho. Sabe o que o síndico fazia? Acabou com o fundo de reserva que o condomínio tinha. Acabou com o fundo de reserva, utilizando para despesas ordinárias. E ó, o povo batendo palma, porque ninguém enxergava nada disso. E eu falei para ela, meu amor, você tem a faca e o queijo na mão aqui, ó, não só para ter as contas aprovadas e renovado o mandato, mas de ser aplaudida de pé. Você só tem que mostrar para eles. E aí foi o que ela fez. Ela tirou foto de cada um desses espaços. Ela fez uma senhora apresentação, mostrando para eles a realidade. Vocês conhecem um condomínio, mas na real vocês têm outro condomínio. E aí ela foi mostrando o que era, como é que estava. E mostrou mais quanto é que isso estava pesando no bolso e vai pesar, porque ainda nem começou. O telhado, que muita gente gostava tanto, ela mostrou. Falou, olha aqui, ó, 2 engenheiros condenaram o telhado. Tem que refazer tudo aquilo ali. Por quê? Por causa de peso em excesso que não deveria ter. Tinha cerâmica, tinha piso, tinha máquina, tinha um monte de coisas lá em cima. Foi condenado. Só para corrigir isso aqui, 300 mil reais, que vai sair do bolso de quem? De vocês. Porque vocês fecharam os olhos e entregaram o condomínio na mão de um incompetente. Tem uma frase que a Anne falava assim, que era maravilhosa, que eu não sei de onde é que ela tirou essa frase, dizia assim, o incompetente motivado é a pior coisa que um condomínio pode ter na gestão. A pior coisa que um condomínio pode ter é um incompetente motivado no cargo de síndico, porque faz do condomínio um inferno. E aí foi o que ela fez. Ela tirou foto de tudo, ela pegou orçamentos, ela pegou laudos de profissionais e fez uma senhora apresentação, mostrando para eles que eles enxergavam um condomínio e na real eles tinham outro condomínio. Eles enxergavam a parte que eles queriam ver, ou a parte que era mostrada para eles. Só que a parte que eles não viam é que era o problema. E aí, em 1 ano, ela fez isso. Mostrou para eles tudo isso. E a ficha caiu. Agora eles sabem o tamanho do problema que tem na mão. E só sabem porque tem uma síndica profissional, qualificada, honesta, íntegra, que sabe fazer e sabe mostrar e sabe se comunicar e que quer trazer a valorização de volta para o condomínio. Os apartamentos, tudo caíram de preço nesse condomínio. Tudo caíram de preço. Por quê? Por causa da gestão, gente. A gestão é muito importante. É muito importante saber escolher um síndico que tenha qualificação, um síndico que sabe fazer o trabalho, um síndico que entende que existe legislação, um síndico que respeita as pessoas e respeita o dinheiro das pessoas, um síndico que entende que não é porque os moradores, os condôminos, não participam, não olham, não é por isso que ele tem que fazer do condomínio a casa da mãe Joana, fazer o que pensa que está certo, sem levar para aprovação, agindo como se fosse o único dono dali. Ele é um dos donos, não é o único. E não tem autonomia para fazer como se fosse o único. É complicado. É complicado. E é por isso que eu falo que o nosso trabalho é incrível, maravilhoso. Por quê? Se você tem conhecimento, você chega num condomínio desse e você faz uma verdadeira transformação. E isso é gostoso, você olhar para trás e você ver a diferença que você fez em 1 ano, em 2 anos.
E aí, uma vez que você faz isso e mostra em assembleia, você acha que os condôminos vão querer voltar? Vão querer aquela escravidão novamente? Vão querer cair na mão de um incompetente motivado novamente? É claro que não. Se você faz um trabalho incrível e não está sendo reeleito, ou não foi reeleito, a culpa não foi dos condôminos. A culpa foi sua que não soube mostrar, não soube argumentar. Nem todo mundo que sabe fazer, sabe falar. Não é verdade? Tanto é que tem muito síndico bom que não consegue ser eleito em assembleia. Porque uma coisa é você saber fazer, outra coisa é você saber mostrar que sabe fazer. A assembleia de eleição de síndico é isso. É você mostrar o que você é capaz de fazer, é você mostrar um sonho para os condôminos, o sonho da transformação. Então, se você não está conseguindo aprovação de taxas, de aumento de taxa, se você não está conseguindo aprovação de uma taxa extra, se você não está conseguindo ser reeleito, se você não está conseguindo aumentar a sua remuneração, se você não está conseguindo ser eleito numa nova assembleia, nem sempre é por falta de conhecimento. Às vezes é por falta de saber mostrar o seu conhecimento. Saber mostrar o que você faz, as transformações que você gera. Como estava sendo o caso dessa aluna aqui. Mesmo fazendo um trabalho incrível, ela ainda não tinha muita clareza de como apresentar isso em assembleia para poder ser reeleita, para poder trazer um aumento de taxa, para poder mostrar para eles a real situação do condomínio. Hoje está funcionando. Traz aí para a gente alguma coisa aí do seu condomínio. Ontem eu vi ali lá na nossa comunidade a questão de pet. E nós aqui em Santa Catarina nós temos essa lei que ajudou bastante. Claro que tem sempre um e outro, né, que acaba saindo. Aqui no condomínio, por conta das câmeras e tudo, nós não temos mais esse problema, né, por enquanto. Mas o que eu estou recebendo assim é reclamação é, de cheiro, né, do cachorro nos house e tudo mais. Aí teve uma moradora que veio falar para mim, disse assim, olha, o meu cachorrinho, ele tem um problema de doença, mas ele é lavado toda semana e tudo mais. E eu tô com vontade de ir lá e bater na moradora que tá falando mal. Daí eu disse, não, não faz isso, né? Pelo amor de Deus. Aí ela disse assim que ela tá se sentindo exposta, né, por conta disso. Então, como que a gente trata um assunto assim? Porque se a gente pensar no âmbito cheiro, você tem cheiro de cigarro, né, que não deveria, mas tem, cheiro de comida, cheiro de perfume, né? Isso tudo vai para o elevador, fica ali o cheiro, né? Como tratar isso, Maísa? Me ajude a gente. Tem coisas, Verônica, que a gente não tem que tratar. Tem que Tem deixar. coisas, tem que deixar, tem coisas que a única coisa que a gente pode fazer é trabalhar a conscientização. Cheiro Uhum. é uma delas. Não tem como fazer. Aí, essa questão da pessoa usar a sua unidade para fumar, né? É uma das coisas que incomoda demais. Fumar um cigarro no seu apartamento, aí fuma na sacada e o cheiro vai para o outro lado, ou fuma dentro de casa e sai pela porta. Gente, é complicado isso. Odor, odor de pet é complicado. Odor de tudo é complicado, É, né? O odor de pet, o odor de cigarro, o odor da maconha, né? sim. Gente, tudo isso é um incômodo gigante, mas tem coisa que a gente não pode fazer nada além de trabalhar a conscientização. Aí você Sim. imagina, estão falando mal do meu cachorrinho e eu estou me sentindo constrangida porque estão falando mal do meu cachorrinho. E você vai fazer o quê? É a mesma Nada, coisa das pessoas que falam mal de você. E aí, você vai fazer o quê? Tem nada. gente que gosta de você e tem gente que não gosta de você e tá tudo certo.
A questão do cachorrinho dela é igual. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Tem gente que vai se incomodar e tem gente que vai falar besteira. Tá tudo certo, é uma questão dela e do vizinho dela. Tem coisa que o síndico não tem como se intrometer. O que que você vai fazer? É trabalhar a conscientização dela, é trabalhar o que eu trabalho aqui com vocês, fortalecendo o emocional de vocês. Muitas vezes vocês podem fazer isso dentro do condomínio, fortalecendo isso, fortalecendo, mostrando para eles o que que é crítica, o que que é um problema pessoal. Tem problema que é deles, você não tem como fazer. Então, se estão criticando o meu cachorro, é um problema de A e B que não gosta do meu cachorro e está criticando o meu cachorro. O que que a síndica tem a ver com isso? Essa moradora, inclusive, ela disse assim, olha, eu já estou com o processo de danos morais prontinho para encaminhar para ela. Eu só estou esperando assim, porque ela reclama de tudo, essa moradora. Ela é inquilina. Eu, quando já tive umas situações que ela assim chegou ao cúmulo, eu levei para a proprietária. A proprietária já tem esse conhecimento. E aí no celular, porque era demais, no celular eu peguei e bloqueei, sabe? Daí ela pegou, interfonou e disse assim, você me bloqueou? Daí, claro, o celular é meu, né? Você quer falar comigo, é por e-mail. Agora, a resposta eu só vou responder para a proprietária e ela conversa contigo, porque eu não tenho esse negócio de ficar reclamando de tudo é seu. Você não está contente, você tem as portas da frente que você pode ir para qualquer lugar, né? Porque tem morador que é assim, né? Eles estão morando, não estão gostando, mas também, ou melhor, eles gostam, mas gostam de criticar. Só isso, eles são movidos a críticas. E eu sou bem descolada nesse sentido, então não. Mas é isso, então. Mas assim, a crítica acontece e a gente aceita ou não aceita. Imagina se a gente for processar todo mundo que nos critica. É, Imagina. não tem. Então, o que que você pode fazer com ela? Você pode trazer o exemplo, dizer para ela, fulano, se você for processar todo mundo só porque está processando, tá criticando o seu cachorro ou está falando do cheiro do seu cachorro, é uma questão sua. Se você quiser fazer, você faz. O condomínio não tem nada a ver com isso. Mas é algo que você precisa pensar. De repente está incomodando. O cheiro realmente, de repente, está incomodando. Porque tem gente que não dá banho, né? Tem gente, por exemplo, tem apartamento que tem 2, 3, 4 cachorros. Tem apartamento que tem não sei quantos gatos lá dentro. Sim. Então, esses é um problema da gestão. É Quando tem uma. muita coisa, muitos animais dentro de um condomínio e está incomodando pelo cheiro, porque ali não tem higiene, ou aí sim A passa a ser gente um problema, notifica. passa a ser um problema do condomínio. Por quê? Porque a falta da higienização ali dentro está incomodando os Incomodando. vizinhos e o síndico tem que tomar uma providência. Aí é um fato. Agora, um fumar de cigarro isolado, a não ser que, por exemplo, o cara tá fumando ali o seu sei lá o quê, e a vizinha do lado, ela tem problema de saúde. E aquilo ali tá agravando o problema de saúde do Sim. vizinho do lado. Aí gera uma reclamação, com base nessa reclamação, você pode fazer alguma coisa. Tá aqui, ó, tem uma reclamação onde a pessoa tem um problema de saúde e está incomodando. Então, em cima disso, dá para fazer alguma coisa. Agora, reclamações soltas, a gente não Daí pode não. fazer. Outra coisa que você pode fazer, quando essa reclamação vem da área comum. Lá embaixo, por exemplo, é uma área interna, que é um outro problema que o PET traz também. Você está lá na área interna do condomínio e está com odor horrível de cheiro de xixi de cachorro. É outro problema. Aí sim é problema do síndico. O síndico tem que cuidar. Porque quando é lá fora a gente não pode fazer nada. Mas dentro do condomínio não pode. O animalzinho não pode descer aqui e ficar fazendo xixi ali embaixo. E quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, tem que jogar uma água, porque é horrível isso. Isso.
O É cheiro é isso. muito forte. Então, quando tem dentro do condomínio, você pode aprovar em assembleia, inclusive, que se o morador não limpar, ou pelo menos chamar alguém da limpeza para poder fazer a limpeza, vai gerar uma notificação e vai gerar uma multa. Isso você pode aprovar em assembleia. Eu já Aqui no tenho no meu regimento. condomínio, já tem? Já tenho no meu no regimento. Pronto. A modificação que a gente fez já incluiu isso, por isso que eu não tenho esse problema. Esse PET, no caso, ele está com um câncer de pele e o remédio ele exala, ele faz exalar esse cheiro. Só que em ontem ela mesma me contando, eu entrei no elevador com outra moradora, daí quando eu vi que a moradora entrou, eu peguei e saí e disse assim, olha, eu vou depois, né, porque hoje está mais forte o medicamento. Aí a moradora disse assim, que é essa outra, né, que estava da vizinha, aí disse assim, não, não, você fica tranquilo que o cheiro do teu cachorro não me incomoda e eu não me importo. E acho muito insensível a outra vizinha reclamar e ainda expor lá no grupo dos moradores. Aí ela disse assim, ah, que bom, eu fico bem agradecida. Daí ela explicou na hora ali a situação. E aí, só que essa que tá com o cachorro, que já entrou já no embate lá no grupo, né? Porque daí tem um grupo lá, eu não participo desse grupo, mas tem esse embate, daí ficou assim, sabe? Mas é assim, é uma única pessoa reclamando e reclamando de tudo e de todos, dizendo de barulho, que às vezes não tem nem gente no apartamento, mas ela tá ali reclamando. Pois é. São duas coisas aí que é importante você olhar. Essa questão da reclamação do cachorrinho dela, ela está realmente dando a medicação está gerando esse odor mais forte, é uma questão que ela tem que tomar todo o cuidado, né? Sim, De estar na área comum, ele fez xixi, poxa, joga uma água, ou chama um funcionário para poder jogar uma água ali, não sim. tem problema nenhum, o condomínio vai fazer e não vai ter problema. O problema é deixar ali e não fazer nada. Então, quando é que o síndico tem que agir? Quando está incomodando, né? Quando está incomodando a Isso. comunidade. Então, é na área comum, dentro do condomínio, o síndico tem que cuidar. Tem que É cuidar. no seu apartamento e o odor está incomodando os apartamentos de fora, né? Os vizinhos, aí o síndico tem que agir. Mas o caso dela é pontual. É Ela tá específico. fazendo um tratamento no cachorro e esse tratamento, devido aos remédios, está trazendo um odor maior, Isso. normal, normal. Tem até aquele cachorrinho, o Pug, né? O Pietro tinha Aham. um também, que ele tem sempre problema de pele. De vez em quando Isso, é ele desse, né? É Pug, né? Pois essa é. raça. Aham. Pois é, eu tive um Pug, o Pietro teve um Pug durante muito tempo. E, e ele tem realmente o problema de pele, tem que ser tratado. Então, quando é que o síndico tem que agir? Quando está incomodando a comunidade. Isso, Não apenas um, está incomodando a comunidade, tá? E certo. quando é pontuais, na área Isso. comum do condomínio ou na unidade e tal, mediante reclamação. E o Perfeito. que a gente pode fazer? Trabalhar a conscientização Uhum. dos moradores, tá? Aqui no meu condomínio, por exemplo, a área externa é calçadão. É um condomínio muito grande e tem um calçadão em volta do condomínio todo. As pessoas gostam de fazer caminhada e ir por ali. Só que caminhada sozinho é insuportável. O cheiro de urina de, xixi, de cachorro é insuportável, não dá Sim. para ir. A única pessoa que consegue passear ali são os próprios donos de cachorro, porque tem que levar eles para poder fazer as necessidades deles. Então eles vão e, como é uma área externa, o condomínio não pode fazer nada. Certo. É no calçadão do condomínio, mas é na rua. É na rua, é em volta do condomínio, né? Então, por mais que o condomínio esteja ali cuidando do jardim, né? Tenha uma pessoa ali para cuidar do jardim, a limpeza e tal, essa questão de pet fazer o xixi ali, não tem como o síndico fazer nada. É em volta do condomínio. Aqui é Perfeito. insuportável. Só quem passeia lá é quem é dono de cachorro, Cachorro. né? Isso aí. Fora isso, não tem o que fazer.
Muito colocando obrigada. o seu Pug participava das nossas aulas às 5h57. Exatamente, meu Banguela. Ô, Banguela. Então tá Banguela bom. participava das aulas matinais. Então é isso, Verônica. Teve uma pessoa até que comentou ali, ó. Maiusa, bom dia. O cachorro de uma moradora fica na janela, latindo, e a moradora deixa a janela aberta. Tá vendo? É uma outra questão. Poxa, tô na minha unidade. Ok, mas a sua unidade você está usando na janela e está incomodando os vizinhos. E é dentro do condomínio. E é dentro do condomínio. Então, gera uma reclamação que é fato, realmente incomoda. E o que você pode fazer? Você pode pedir para as pessoas registrar as reclamações e aí você notifica o apartamento e trabalha em cima disso, entendeu? Então, muitas vezes é só uma questão de interpretação. Incomodou? Peça para relatar o problema. Muitas vezes as pessoas querem reclamar, mas não querem registrar as reclamações. Dá o tapa e esconder a mão. Nesse caso, para mim, entra aqui e sai aqui, entendeu? Perfeito. O síndico não pode fazer nada. Se é uma reclamação verbal, o síndico não pode fazer nada. Agora, está te incomodando? Faça um registro por escrito. Uma vez que registrou por escrito ali, uma vez que fez o registro da reclamação, aí o síndico tem a obrigação de agir. Né? É isso que tem que fazer. Fora isso, não tem muito. E a campanha de conscientização ajuda demais. Ajuda demais. Para mim, é o que mais a gente pode trabalhar dentro do condomínio. A campanha de conscientização serve para os dois lados. Serve para aquele que tem dono, para aquele que é dono do pet e que está numa comunidade que ele precisa ter a conscientização de que o direito dele não pode invadir o direito do outro, né? Não pode tirar o direito do outro. E serve também para que o outro entenda. O outro mora em um condomínio. Condomínio é composto por várias pessoas e existe o direito de ir e vir que a gente também tem que respeitar. Então, a gente trabalha a conscientização. É só o que o síndico pode fazer. Um problema entre a unidade A e B é entre A e B. Eles têm que resolver. E o que a gente pode fazer? Apenas conscientizar. Acompanhar e trabalhar a conscientização. Exatamente. Então tá bom. Tá bom? Tá ótimo, muito obrigada, viu? Por nada, minha linda. Um beijo, ótimo dia para você. Será, obrigada. Então, gente, muitas vezes o que você precisa fazer é trabalhar a conscientização dos moradores, para que eles entendam que moram dentro de um condomínio. Então, dentro do condomínio eu não posso olhar só para os meus direitos. Eu preciso olhar para os meus direitos e preciso olhar para uma comunidade como um todo. Tá certo? Sobre eventos, a Leca perguntando, fala sobre o calendário de eventos. Eu falo dentro do curso. Faça o curso. Explore a comunidade. Tem tudo lá dentro, Leca. Falo bastante sobre evento, falo sobre horta, falo sobre projetos sustentáveis, falo sobre tudo isso dentro do curso, porque isso para mim é gestão memorável. Para mim, você pode e deve fazer uma gestão memorável. E a gestão memorável não está no feijão com arroz, está no extra, no a mais, que não é obrigação do síndico, mas que pode agregar muito dentro de um condomínio. Então, quem é aluno, explora a plataforma, meu povo. Tem tudo lá dentro, tudo. Não só o curso, mas a minha experiência está toda lá dentro da plataforma. Então, faça o curso, faça tudo que tem ali dentro, explore ali dentro que você vai encontrar todas essas respostas. Então é isso, queridos. E nos ajude a divulgar esse conteúdo. É importante. É uma comunidade onde a gente pode se reunir para falar de um assunto que é pertinente para todos nós. Ok? O curso é top, completo. Eu, síndica, há 25 anos, aprendi e aprendendo sempre. Tá vendo, queridos? Tá tudo lá. Só não faz quem não quer. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.